Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Acordando Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da Ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre o capítulo 3 de 2 Nef. Gostaria de perguntar, como sempre faço, se cada um de vocês já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho também que cada um faça a leitura individual desse capítulo. E convido cada um de vocês a convidar o Espírito também para que esteja presente. E dessa forma todos possamos ter melhor aproveitamento das Escrituras, das palavras dos profetas. Hoje é dia 17 de abril. Hoje é Páscoa, domingo que se recorda a Páscoa, né? Na verdade, nós, santos dos últimos dias, recordam a Páscoa todos os dias, e em especial sempre nos domingos de sacramento, né? Então é assim que nós recordamos a Páscoa, a ressurreição, o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo, né? Através do sacramento, né? E através do nosso dia a dia, procurando sempre guardar os mandamentos todos os dias e sermos dignos de tomar o sacramento. É assim que nós lembramos do Salvador Jesus Cristo, né? Ele nos convida a recordá-lo sempre, né? E guardar os mandamentos. Tá certo, pessoal? Então, esse capítulo, 2 Nef, eu falei 2 Nef 3, né? Mas me enganei, é 2 Nef 4. Tá, mas isso tá na descrição, né? Esses são errinhos, tá? Não condeneis, portanto, as coisas do Senhor. 2 Nef 4. Então aqui começa, no início desse capítulo, ele começa falando sobre Elei, que ele continua abençoando os seus filhos. Ele deixa uma bênção antes de falecer, ele deixa uma bênção a cada um de seus filhos. E ele chamou os filhos e filhas de Lamã, lá nos versículos 3 ao 6, chamou os filhos e filhas de Lamã e disse-lhes: Eis, meus filhos e minhas filhas, que sois filhos e filhas de meu primogênito, quisera que desseis ouvidos a minhas palavras. Pois o Senhor Deus disse: Se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra, e se não guardardes meus mandamentos, sereis afastados de minha presença. Foi a primeira coisa que ele falou nessa bênção que ele deixou para seus netos. Pois eu sei que se fordes criados no caminho que deveis seguir, não vos afastareis dele. Portanto, se fordes amaldiçoados, eis que eu vos deixo a minha bênção, para que a maldição vos seja tirada e recaia sobre a cabeça de vossos pais. Ele fala sobre uma responsabilidade que os pais têm de ensinar os seus filhos, né? Ele não está falando que o profeta, o bispo, né, são os principais responsáveis, né? Os principais responsáveis são os pais, né? E se eles não forem ensinados a que a maldição recaia, você será tirado do filho e recairá sobre a cabeça dos pais, né? Essa é a bênção que ele deixou sobre os seus netos. Tá? Então, se fala, só fazendo um parênteses, né? Um anexo aqui aos comentários, se fala muito sobre um termo sobre cultura, né? Cultura seria uma tradição, né? E existem tradições boas, né? E existem tradições iníquas.
Então, todas aquelas tradições iníquas, elas não são responsabilidade dos filhos, né? Elas vão recair sobre a cabeça dos pais. Então, se eu souber que eu tenho uma tradição ou uma cultura iníqua e eu passar para o meu filho, ela vai recair sobre mim. Então, eu devo procurar me desviar, mesmo que seja uma cultura de muitos anos, né? Mesmo que seja algo que tenha sido passado de geração em geração, né? Se for uma cultura errada que fere aos mandamentos de Deus, né? Eu devo deixar essa cultura, né? E não passar para o meu filho. Então depois ele falou aos filhos e filhas de Lamã. Então, depois de falar aos filhos e filhas de Lamã, ele falou aos filhos e filhas de Lemuel. E depois aos filhos de Ismael e a todos os de sua casa. E depois, então, ele dirigiu-se a Sam, que era também irmão de Nefe, né? No 11 diz o seguinte: dirigiu-se a Sam, dizendo: Bendito és tu e tua posteridade, pois herdarás a terra como teu irmão Nefe. E tua semente será contada com a semente dele, e tu serás como teu irmão, e teus descendentes como os descendentes dele, e serás abençoado durante todos os teus dias. Tá? Então, esse Sam, ele foi um homem muito justo, né? Um homem que prestava muita atenção nos mandamentos de Deus, né? Então, portanto, ele recebeu uma bênção um pouco diferente dos seus irmãos, né? Lamã, Lemuel e as filhas e filhos de Ismael. Tá? Então, Leí faleceu, tá? Morreu, foi sepultado. E o que aconteceu poucos dias? O que Lamã, Lemuel e os filhos de Ismael, poucos dias depois, se puderem adivinhar, está escrito no versículo 13: poucos dias depois de sua morte, Lamã e Lemuel e os filhos de Ismael enfureceram-se comigo por causa das admoestações do Senhor. Então, ao invés de eles darem ouvidos às escrituras, né, as palavras dos profetas, as palavras de seu pai, que era um profeta, de seu irmão, que era sucessor, né, que também era um profeta, ao invés de eles darem ouvidos a essas palavras, o que eles fizeram? Eles enfureceram-se com Nefe. Tá? Então, lembrando, né, das inúmeras vezes que eles tiveram a comprovação, né, eles tiveram a comprovação de que Leí, de que Nefe eram profetas. Né? Nós já estudamos isso aqui desde o início do livro de Mórmon. Né? Então eles presenciaram, eles viram um anjo, né? Uma vez fez estremecer a terra, né? Nefe com o poder do Espírito, né? Se libertou das cordas, né? Fez o mar se acalmar, eles voltar a seu rumo normal, né? Várias e várias vezes, né? E eles tiveram essa comprovação de que Nefe era um profeta, né? E eles não dobraram sua cerviz, né? Que era dura, não enterneceram seu coração. Né? Então, novamente, eles estavam enfurecidos contra Nefe, né? Porque Nefe estava pregando-lhes, né? A palavra do Senhor. Estava lhe falando, nas próprias palavras dele, né? Eu lhes dissera muitas coisas e também meu pai antes de sua morte. Né? Então, por causa disso, eles estavam enfurecidos. E Nefe, então, a partir do versículo 15, no
versículo 15 até o fim desse capítulo, até o versículo 35, essa é a oração de Nefe. Ele está fazendo uma oração ao Pai Celestial. E dessa oração eu selecionei alguns pontos mais importantes, né? Toda a oração ela é toda importante, né? Mas alguns dos pontos mais interessantes. No 16, eis que minha alma se deleita nas coisas do Senhor, e meu coração medita continuamente nas coisas que vi e ouvi. Então, para nós, né? Quando nós ouvimos as coisas dos profetas, quando nós lemos, né? Nós ficamos meditando sobre elas, né? E ele no 17 ele diz: ó, que homem miserável sou. Então ele estava aqui lamentando por causa das tentações que ele sofria, né? E de sua fraqueza, de sua carne. No 19 ele fala: não obstante sei em quem confiei. No 20, meu Deus tem sido meu apoio, guiou-me através de minhas aflições no deserto e salvou-me das águas do grande abismo. Então ele estava lembrando das muitas vezes que o Senhor o havia libertado, né? De aflições, de situações difíceis, né? Que nós também possamos fazer isso. Muitas vezes nós ficamos aflitos por causa de pecados, por causa de tentações, por causa de fraquezas, e nós nos sentimos tristes, né? Então que nós nesses momentos de tristeza, né, ao invés de fazer como os irmãos de Nefe, como Lamã, Lemuel, os filhos de Ismael, né, que nós possamos fazer como Nefe, né, lembrar das inúmeras vezes que o Senhor nos livrou de situações difíceis, né, de problemas, né, e voltar o nosso coração ao Senhor, ao invés de nos rebelarmos. No 23, eis que ele ouviu o meu clamor durante o dia e deu-me conhecimento por meio de visões durante a noite. Tá? Então, isso nós também podemos receber essas revelações pessoais. Aqui, Nefe, ele estava falando sobre visões, porque ele era um profeta, né? Ele havia sido designado, chamado para ser um profeta. Então, ele tinha essas visões para o chamado dele, né? Ele estava falando. Então nós também podemos ter essas visões, né? Essas revelações pessoais para os nossos chamados, né? Eu como pai, por exemplo, posso ter uma revelação como pai, né? Cada um como filho, como irmão, como marido, como amigo, né? Pode ter uma revelação, né? Nesse sentido. Então, ele fala aqui, ele registrou essa oração dele, né? Para que nós possamos aprender que nós precisamos orar continuamente, né? Mesmo em momentos de aflição, como era o momento que ele estava passando ali. Então ele estava aflito também por causa de seus irmãos, provavelmente por causa da morte de seu pai, né? Ele estava bem triste ali. E ele continuou orando. Ele continuou orando. Né? Se vocês lerem esse capítulo, vocês vão ver. E ele continuou orando até passar, né? Esse sentimento negativo. E ele começou, então, através do Espírito Santo, né? Começou a se animar. No 28 ele fala, né? Desperta minha alma, não te deixes abater pelo pecado. Regozija-te, ó meu coração, e não des mais lugar ao inimigo de minha alma. Né? Então, não só as emoções, né? Ou então fatores externos, né? Mas assim ele estava falando sobre o pecado, né? Que o pecado também estava deixando ele triste, deixando ele abatido, né? Então todas essas aflições, né? O pecado, inclusive, né? Ele foi expiado, né?
todas essas aflições, dores físicas, doenças, fatores externos, pecados, tradições iníquas, né? Culturas iníquas, todas essas coisas elas foram expiadas, né, pelo Salvador Jesus Cristo. Então que nós possamos colocar nas mãos dele, né, confiar nele, né, nos esforçarmos, claro, né? Nós precisamos nos esforçar e deixar que o Senhor faça a parte dele, né? Confiar no Senhor. Muitas vezes as pessoas elas ficam aflitas porque, não sei, por algum motivo elas se esquecem, se distraem e não confiam no Senhor como deveriam confiar. Mas nós não podemos deixar de confiar no Senhor, nós devemos fazer que nem Nefe, né? Se nós estivermos aflitos, orar até passar a aflição, né? E então, depois que passar a aflição, começar a agir, né? É isso aí. Então ele vai continuando a oração, e os dois últimos versículos também são muito interessantes. 34 e 35. Ó Senhor, confiei em Ti, e em Ti confiarei sempre. Não porei minha confiança no braço de carne, pois sei que aquele que confia no braço de carne é maldito. Sim, maldito é aquele que confia no homem, ou seja, que faz da carne o seu braço. Sim, sei que Deus dará com liberdade ao que pedir. Sim, meu Deus, dar-me-á se eu não pedir impropriamente. Portanto, levantarei minha voz a ti, sim, clamarei a ti, meu Deus, rocha de minha retidão. Eis que minha voz eternamente ascenderá a ti, minha rocha e meu eterno Deus. Amém. Tá. Então, né, ele orou até que passasse, ou passou em parte, né, aquela aflição que ele sentiu, né? E ele falou que ele iria sempre orar ao Senhor. Eternamente ele falou, né? Tá? Então, confiar no Senhor sempre. Então, são esses os principais ensinamentos de Nefe, de Leí e de Nefe, né, nesse capítulo. Segundo Nefe 4. Né? Que, então, Leí abençoou os seus filhos, né? Conforme a sua fidelidade aos mandamentos, né? Se guardares meus mandamentos, prosperareis na terra, se não guardares, sereis afastados da presença do Senhor. Né? Então, as bênçãos, elas têm essa condição, né? Tá? Então, nós precisamos todos os dias pensar nos mandamentos e procurar nos esforçar para guardá-los. Né? E ele fala, o que mais me chamou a atenção foi essa oração de Nefe, né? Então, para confiar no Senhor, né? Mesmo independentemente do que estiver nos afligindo, né? Um fator externo, uma tentação, uma doença, um pecado, né? Um pensamento. Nós possamos confiar no Senhor, né? E que Ele nos livrará. Tá? Ele fala aqui, minha rocha de minha retidão. Então, quando nós nos esforçamos para sermos retos, nós vamos estar firmes na rocha. E ele fala sobre orar continuamente. Tá? Então, são esses os principais ensinamentos desse capítulo. Né? Novamente, eu aconselho a cada um que leia esse capítulo inteiro. Né? Com certeza vai ter mais impressões, né, do que essas breves ponderações. Tá certo? Então, essas breves ponderações que eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Então desejo um bom dia a todos, aconselho a cada um ler, ponderar, orar e praticar essas coisas. Desejo um bom dia abençoado, iluminado com a luz de Cristo, né? Hoje é um domingo especial, domingo de Páscoa, né? Mas que nós possamos recordá-lo sempre dele, né? Procurando sempre nos esforçar e sermos dignos de tomar o sacramento, de portar uma recomendação ao templo, né? E sermos pessoas esforçadas, né? Perfeitos nós não vamos ser, ninguém vai ser, né? E que nós possamos deixar esse julgamento para o Salvador Jesus Cristo e nós procurarmos sempre, todos os dias, fazer uma autoanálise para ver aqueles pontos, né, que nós podemos melhorar como indivíduos, certo? Então, um bom dia, muito obrigado. Pretendo estar aqui na quarta-feira, 5 para 6, certo? Muito obrigado, bom dia, bom domingo, boa Páscoa, feliz Páscoa a todos e para a família também.